Bem-vinda a mais uma aula da jornada de aprendizado. Nessa aula nós vamos falar sobre persona máscara. Eu sei que você está começando a entender que você nasceu com uma identidade, você se desenvolve com outra a partir das relações. É disso que a gente vai falar. Uma pessoa ela pode ter mais de uma máscara. Para cada grupo, ela veste uma máscara. Para cada lugar, ela se adapta de uma forma. Por quê? Porque a máscara é uma forma de sobrevivência, é o que você construiu para sobreviver. Talvez você não percebeu, mas quando você era uma criança, você nasceu com a sua identidade, vai zero, quase zero, vai. E aí você começa a se construir para a sobrevivência. Então você já entendeu isso. É uma forma de guardar a sua dor, de proteger a sua dor, é uma forma de ser aceita, é uma forma de você se sentir amada, é uma forma de você se sentir importante. Tem pessoas que elas são sobrecarregadas. Por quê? Porque elas usam a máscara da autoimportância. Quando elas eram crianças, elas entenderam que se elas estivessem sempre servindo, fazendo coisas, sendo úteis, elas seriam importantes. Ou seja, desse jeito ela criou uma persona, uma máscara da autoimportância. E aí quando chega na fase da vida adulta, ela tá super sobrecarregada, porque ela não consegue descansar. Mas ela também não pode deixar essa máscara que ela mesma construiu. E claro que as pessoas que se relacionam com ela vão se relacionar a partir dessa máscara, porque eu tô acostumada com uma pessoa que faz tudo, eu não tenho que fazer nada. E se despir dessa máscara, sair dessas relações, vai custar muito. Então eu quero que você entenda que esse é um processo terapêutico, é um processo que você está aprendendo. Então já deixa aqui a sua curtida, o seu comentário. Se você quiser, pode compartilhar com uma amiga esse link e convida ela para participar da jornada, porque nós vamos aprender a identificar essas camadas, a trabalhar terapeuticamente, minimamente possível. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos aprender a se analisar. E nós precisamos de algo que vem de fora. Então, às vezes, você precisa sim de um terapeuta, de uma terapia, para que você consiga se descamar, vamos pensar assim, né? Pensa que aqui é um processo de descamação. Você vai tirando escama por escama que está colado em você. E esse processo se chama individuação, ou seja, você está fazendo um processo de se individuar, ou seja, se descobrir para além daquilo que o outro quer de mim. Então, esse é um processo que acontece psiquicamente, que vai se externalizar, ou seja, vai ser externo, as pessoas vão conseguir identificar. E para que você consiga se individuar, você precisa se conhecer, você precisa entender quais são as dores regentes, atuantes, latentes em você. Tem uma dor, tem um trauma, tem uma necessidade de sobrevivência, tem uma busca de aceitação, de validação, e para cada lugar você vai desenvolver uma máscara, tá? Vou trazer umas frases aqui porque nós vamos usar principalmente a visão de Carl Jung, que é discípulo de Freud. Depois que ele se desconecta de Freud, ele funda a psicologia profunda. Por isso que muitas vezes vocês me ouvem falar assuntos muito profundos, falando, nossa, como isso mexeu. Por quê? Porque a psicologia de Jung, ela é profunda. Não que Freud não seja, porque ele também mexe em lugares muito psíquicos, mas Jung usa muitas simbologias. Então, por isso que ele traz nessa questão da persona, dos arquétipos, que não vai dar tempo da gente falar aqui, mas caso você deseja se aprofundar, eu tenho uma mentoria chamada Identidade, que é para pessoas que também vão viver esse processo de individuação muito mais profundo, mas aqui é para que você possa minimamente entender que tudo aquilo que talvez você vive, essa sobrecarga, esse medo de perder pessoas, esse medo de ficar sozinha, de se sentir rejeitado, e muitas vezes você cede, faz, essa busca de alta performance, de atuação, de provar o seu valor, tudo isso vem dessa dor e vem da máscara, tá? Então ela nasce, né, da adaptação ao ambiente. Tem uma frase aqui de Jung que diz: a máscara que você veste, não é de Jung, tá? Que você veste para sobreviver não pode ser a mesma que você vai usar para viver. Então aqui a gente vai separar
O quem sou eu dentro da máscara? Você sobrevive. E quem sou eu? Você, identidade. Aí você começa a viver uma vida para além daquilo que as pessoas esperam. Então, isso não espere que você vai agradar todo mundo. Isso é muito comum quando as minhas clientes começam a fazer o processo terapêutico. E aí começam os maridos. Não, mas você tá muito diferente. Não, mas é aquela terapeuta. Por quê? Na verdade, a terapeuta, não, ela está se descobrindo para além daquilo que é disfuncional dentro daquela relação. Então, ela começa a sustentar a identidade que ela vai começar a descobrir, que até então ela não sabia que ela fazia para agradar, para ser amada, para isso, e ela vai começando a sustentar, e tudo isso custa, tá? Muitas vezes você não reage às situações para ser aceita ou reage. Muitas vezes você só funciona no automático porque foi o que você aprendeu. O que eu aprendi? Eu aprendi que eu tenho que fazer, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que acordar cedo. Isso é uma máscara. Existe um livro que eu ainda não li, mas só pela capa eu gosto muito de usar, A Máscara do Mundo. O mundo veste uma máscara, né? Aqui nesse livro ele fala espiritualmente falando, mas o mundo ele veste uma máscara. E qual é a máscara? Se você não fizer, você não tem. Se você não trabalhar, você não conquista. A máscara da autossuficiência, da autoimportância, a máscara desse lugar onde nós estamos caminhando para um ego muito inflamado. Então, qual que é o processo? A gente desconstrói o ego. O ego ele não pode interagir, porque o ego ele vai se adaptar à sobrevivência, tá? Então, aqui tudo que é buscar sustentar uma imagem, muitas vezes sustenta um casamento a qualquer custo. O casamento é um caos, é horrível, não tem respeito, mas ela tem uma imagem a ser sustentada, talvez da religiosa, talvez da super mãe, só que ela chora escondido porque ela está sofrendo, porque ela odeia os filhos, ela odeia maternar. Nossa, André, que coisa pesada. Na verdade, nós temos que ser muito reais com a gente. Muitas vezes a gente não consegue. A gente às vezes não odeia os filhos porque odiamos os nossos filhos. Odiamos o fato deles trazerem para nós aquilo que a gente não consegue ver. Então a gente desenvolve o maternar, então a gente foge para ir trabalhar. A gente sai de casa porque a gente não aguenta mesmo aquela criança falando toda hora, chamando 500 vezes mãe. Porque lá em mim tem uma dor relacionada à minha maternidade. Mas eu sou a mãe perfeita. Final de semana eu visto meu filho muito lindo, posto várias fotos dele bem bonito, mas eu sou a super mãe, eu sou tudo pra você. Eu tô lá trabalhando igual uma louca, você tá sendo nutrido pela creche, pela mãe, pela avó, pela tia, mas você é minha vida. Não que ela não ame, mas que ela está sustentando uma máscara que ela não consegue ser. Porque a maternidade é o lugar onde ela vai te desconstruir. O casamento é um lugar onde vai te desconstruir. Desde que você veja e seja honesta. Desde que você comece com a verdade. Qual? Eu estou nesse casamento para sustentar. O que? Uma aparência. Não, que as pessoas vão falar, meu Deus, o que na igreja vai falar? Nossa, mas como assim? Ah, você, sei lá, tá 20 anos numa profissão e de repente você muda e não quer mais. Não, mas como assim? Como que eu vou ser o quê? Mas assim, eu fui tudo nessa vida, eu só fiz isso. Tá aí agora. Essa é a máscara, tá? Essa a gente vai começar a desconstruir. Então a máscara, ela precisa ser, né, removida, essas escamas, para que você nasça e comece a viver. E quando eu nasço de verdade, eu começo a me descobrir, eu nasço da consciência do que é verdade em mim. E não adianta, como eu falei da maternidade, por muito tempo eu tive raiva dos meus filhos, não dos filhos, mas do fato da maternidade, do que eles traziam para mim, porque tinha uma ideia, eu tinha uma ideia de maternidade, eu tinha um relacionamento com a minha mãe que não era bom. Eu tinha uma construção de identidade sobre a maternidade e eu queria dar pra eles o que eu não tive. Então eu ia lá trabalhar igual uma louca, mas não conseguia ficar com eles. Não conseguia olhar nos olhos dele, ver a real necessidade. Será que meus filhos precisavam de tudo aquilo que eu queria dar pra eles? No fundo, a verdade é que eu não suportava ficar perto deles. E eu tive que trabalhar essas questões para que eu pudesse ser a mãe possível. Não a mãe perfeita. Entende? Então, assim, é a mãe que é possível. Aqui é um compromisso com a sua responsabilidade, com o seu processo de maturação, de maturidade. Aqui, quando eu brinco com as minhas clientes, né?
A gente sempre tende a montar uma persona. É muito comum, você vai fazer um negócio, você começa a aprender sobre persona. Não, a gente precisa de uma persona para vender. É muito comum a gente ouvir isso. E o meu trabalho é desconstruir essa persona, tanto para mim mesmo, para as pessoas que estão ao meu redor, quanto para as minhas clientes, porque vocês precisam ver uma mulher real aqui desse lado. Então, ser real, falar que muitas vezes nós somos feias, é um custo muito alto do que? Daquilo que nós já amadurecemos. Porque só a criança acha que ela é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. É a criança que aponta o outro e fala do defeito entende? Do outro, do que o outro fez, do que o outro. Tá, mas e o que você é? Ah, não, mas é porque também eu sou impaciente. Ah, porque vamos mais fundo, vamos ser realista. Vamos olhar e falar, sabe o que é? Na verdade, eu sou assim porque eu tenho inveja, porque eu sou fofoqueira, porque eu tenho, na verdade, eu queria ser essa pessoa. Aí eu quero ser amiga dela porque ela tem aquilo que eu não tenho. Vamos identificar em nós aquilo que é verdade, tá? Então, daqui nós começamos nesse processo para que nós possamos sair dessa personagem. Persona vem da palavra personagem, então é aquilo que você não é, mas é aquilo que você aprendeu e acredita que você seja. Tem pessoas, vamos supor, que elas são reativas, elas são raivosas, você não consegue nem desenvolver um relacionamento com elas, que ela fala assim: não, eu sou assim, né? Já bato o olho. Na verdade, ela foi uma criança que aprendeu que teve que se defender. Como? Mostra os dentes. Mostra os dentes que ninguém chega perto de você. A forma de sobrevivência foi daquele jeito. Então, ela acaba seguindo isso e ela vai se relacionando, ferindo pessoas talvez que viriam para curá-las, mas porque ela está ferida, ela mostra os dentes, ela é raivosa, ela é grossa, ela é ignorante. Essa é uma casca da persona, tá? A persona, ela precisa sair para que a individualidade apareça. Cada um de nós, Jung tem uma frase emblemática que diz que todos nascemos originais e morremos cópia. Mas qual que é a grande questão? É descobrir a nossa individualidade para além daquilo que se esperam de mim. E isso pode se esperar em qualquer área, religião, emocional, física. Esperam que eu seja forte, que eu esteja menstruada, mas que eu esteja lá de salto, porque eu sou uma empresária. Eu tô com cólica, mas eu não vou olhar pra cólica, eu não vou olhar pro meu corpo. Por quê? Porque eu tenho que manter uma postura. Não, porque eu tô na academia malhando, não importa, eu sou marombeira. Ah, mas e o seu corpo? Você tá doente? Não. Máscara, tá? Não quer dizer que você não vai malhar, não quer dizer que você não vai fazer essas coisas, mas respeitando quem você é de verdade. Será que toda essa construção de tantas coisas ao seu redor é para proteger quem? Talvez aquela menina ferida, tá? Então, nesse contexto, eu vou trazer mais algumas frases de Jung e eu quero que você anote aí, né? Aquilo que eu sou de verdade, talvez você não saiba, mas deixa aí em branco aquilo que o mundo pede que eu seja. O que o mundo pede que eu seja hoje? E lá no fundo eu tenho uma motivação, exemplo, né? Da sobrecarregada. Não, mas se eu não fizer, né? Quem vai fazer? Olha a autoimportância. Não, André, é real, lógico que é real. Você tem uma realidade que você construiu a partir das suas emoções. Claro que você tem pessoas aí que dependem de você. Claro que você tem pessoas aí que se sobrecarregam. Por quê? Porque você teve que ser importante e você se sobrecarregou, tá? Então, a persona, ela precisa ser vista, ela precisa ser nomeada, eu preciso encontrar o trauma, eu preciso encontrar a motivação que me faz desenvolver essa persona. Qual é essa ferida? Qual é esse trauma? Exemplo, na minha família tinha muitas brigas e hoje eu sou a pacífica. Sou aquela que nunca coloca minha opinião, eu nunca consigo falar não. Não, eu sou aquela que a minha mãe super protegeu, eu sou aquela menininha. E quando você cresce, você se torna uma mulher, você não consegue se posicionar como uma mulher, é sempre como uma menina que não tem opinião, que espera que alguém se posicione para você dar a sua opinião. Pera, deixa eu ver que tal pessoa tá falando sobre esse assunto. Aí depois que ela falar, eu fazia muito isso, tá, gente? Aí eu vou dar minha opinião. Desenvolva você as suas opiniões, desenvolva o seu pensamento, esse lugar de você tomar decisões por si mesma,
tá? Então, eu não brigo, eu sou a pessoa que eu não brigo. Não, tá bom. Não é questão de brigar pelos direitos, a questão é por que você não pode ser quem você é? Por que você não pode dar sua opinião? Por que você não pode ter opinião? Por que você não pode falar de algo que você não gostou? Nomear algo que você não gostou? Olha, eu não gostei da forma como que você me tratou. Tem pessoas que se fecham nesse lugar, porque ela não consegue ser aquela que briga. Fala, não, sabe o que é? Que na minha casa tinha muita briga. E o fato não é a briga, o fato é a construção da sua persona para agradar. E você vai acabando o quê? Tendo infarto, que você vai guardar tantas coisas emocionalmente falando, que uma hora o seu corpo vai reagir de alguma forma. Então aqui é para que você comece a sair da sobrevivência e você passe de fato, para viver quem você é. Essa é mais uma aula, eu espero que você consiga identificar várias máscaras. E na próxima nós vamos falar sobre sombra, então é importante que você anote